Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz seja contigo, amém? Estamos aqui reunidos mais uma vez no canal Marcos Arouca para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Palavra essa que é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a palavra do Senhor venha iluminar o teu coração neste momento, amém? E eu gostaria de conversar com vocês, sobre um tema que é muito recorrente na nossa sociedade atual, que é a ansiedade. Como vocês sabem, a ansiedade junto com a depressão são considerados o mal do século, Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, vamos meditar um pouco sobre isso com os olhos na palavra do Senhor, amém? Então nós vamos meditar num texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, amados, nós vamos meditar um pouco sobre isso. E eu quero, por meio dessa reflexão, contribuir um pouco para te ajudar a vencer a ansiedade. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos conhecer a definição de ansiedade. O que é ansiedade, A ansiedade, amados, é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por uma tensão ou desconforto derivado da antecipação do perigo, de algo desconhecido ou estranho. Ou seja, ansiedade é quando nós antecipamos um problema, quando nós antecipamos uma preocupação, quando nós antecipamos algo que nós nem sabemos se vai acontecer na nossa vida. Isso gera ansiedade em nós. Às vezes ficamos ansiosos por um problema familiar, por uma conta que nós achamos que não vamos conseguir pagar, por um problema emocional que nós achamos que muitas vezes não terá solução, por um medo de doença, Hoje em dia, essa época de pandemia, nós muitas vezes nos antecipamos e ficamos com medo de contrair esta doença e pensamos que muitas vezes vamos morrer, ou coisa parecida, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, amados. E na própria palavra de Deus, nós encontramos alguns conselhos contra a ansiedade. E o primeiro deles, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que nós devemos reconhecer que muitas vezes a ansiedade é pecado, e nós devemos vencê-la através da confiança no Senhor Jesus. Tem uma palavra lá em Mateus 6,25 que diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais que o mantimento e o corpo muito mais que o vestuário? Amados, a nossa confiança tem que ser o Senhor, a nossa confiança tem que estar no Senhor, no cuidado e na fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Isso aqui, amados, que eu li para vocês, não sou eu, não é o Marcos Arouca, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o rabino, não é o sheik, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo falando para nós não nos preocuparmos, mas para nós confiarmos nele. Amém, amado? A ansiedade, então, ela tem muito a ver também com a incredulidade. E a incredulidade, amados, é pecado. Nós devemos confiar e crer na provisão de Deus. Nós devemos confiar e crer no cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Outro conselho que eu quero te dar neste momento: desligue e renuncie de todos os gatilhos que te deixam ansioso. Muitas coisas nos deixam ansiosos, muitos gatilhos. Como eu falei, a preocupação com a doença, às vezes é uma conta que nós achamos que não vamos pagar, como eu falei também. Às vezes é um problema familiar, tudo isso nos deixa ansioso. Às vezes é um medo de perder um ente querido, um medo do divórcio, um medo no tocante à criação dos nossos filhos. Tudo isso gera ansiedade. Mas nós devemos renunciar a esses gatilhos, nós devemos
colocar a nossa mente focada em Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Busquemos o reino do Senhor. Amém? Mas aqui, voltando, ao que eu estava falando, desligue e renuncie a todos os gatilhos que te deixam ansioso. Tem uma palavra de Deus para isso também lá no Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, e não se pegará a mim. Amém? Devemos pensar em Deus, colocar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. A palavra de Deus, ela diz para nós pensarmos nas coisas dos altos, olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Olhar para o monte, porque é de lá que vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, diz a palavra de Deus. Amados, também, ore insistentemente a Deus diante das batalhas da vida. Ore a Deus. Oração é a chave para tudo, amado. Oração é a chave. Oração é a chave do negócio. Orar, buscar a Deus, colocar os nossos problemas diante de Deus. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 4:2 o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar em oração. Diante das batalhas da vida nós devemos orar. Oração é uma arma de guerra. Quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, nossos anseios, aquilo que nos preocupa, as nossas preocupações. E se nós colocamos diante de Deus, nós sabemos que a nossa oração não é em vão. Mas o Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve todas as nossas orações. Meu amado, minha amada, coloque diante de Deus em oração, já com ação de graças, crendo que você vai receber o teu milagre, porque Deus é fiel e poderoso para operar o milagre dele em nossas vidas. Então, amados, quando nós oramos, nós já devemos dar ação de graças pelo milagre recebido, porque isso é a oração da fé. É a oração quando você já vê o agir de Deus, mesmo quando a situação parece que está tudo ao contrário. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós já damos graça, porque nós sabemos que Ele vai agir ao nosso favor, com a solução para as nossas ansiedades, com a solução para as nossas súplicas. Amém? Então eu tenho mais algo para te falar. Eu tenho mais um conselho para te dar. Traga à memória o cuidado que Deus tem pela sua vida e agradeça pela vitória. O profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que você possa trazer à memória aquilo que te traz esperança e também ter um coração agradecido a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida e por tudo que Ele ainda fará, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus lá em Filipenses 4:6 diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela ação de graça, pela oração e súplica com ações de graça. Não estejais inquietos, diz a palavra do Senhor, por coisa alguma. Fique tranquilo no Senhor. E antes as suas petições, ou seja, os seus pedidos, as suas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças, coração agradecido sempre diante de Deus. E para encerrar, essa nossa meditação, eu quero falar o primeiro texto que nós lemos, que inclusive é o texto da meditação. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amado, meu amado, minha amada, o Senhor, o Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, Ele tem cuidado de mim e de você. O Todo-Poderoso, Ele tem um amor imensurável pela sua vida, pelas nossas vidas.
Então não há pelo que se preocupar, não há por que nós andarmos ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. Então lancemos sobre Ele todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. E por último, amados, eu quero deixar aquele texto conhecido de todos nós cristãos, que está lá em Mateus 11, 28. Preste atenção. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Senhor que você serve, esse é o Senhor que te ama. Ele fala para lançar sobre Ele, para ir até Ele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele é manso e humilde para nos ensinar. E nele nós encontramos descanso para as nossas almas. O Senhor Jesus é o teu descanso, o Senhor Jesus é a tua paz, e Ele proporciona isso pelo poder e ação do Espírito Santo dele. Amém? Amados, um cristão liberto da ansiedade é um poderoso testemunho no mundo que vive, que é entristecido e sem a alegria do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos olhar e manter o nosso foco em Cristo, o nosso Salvador, e que nós possamos ser inspirados por uma confiança irrestrita nele. Que nós possamos vencer toda a ansiedade para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Amado, que a doce graça e presença do Senhor Espírito Santo possa estar sobre todos nós. Eu quero orar por você. Se você tiver alguma coisa que está trazendo ansiedade para a tua vida, falta de paz, coloca agora diante de Deus. Vamos orar juntos agora. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu venho diante de Ti com esse irmão, com essa irmã em oração. Pai, neste momento, Senhor, eu quero lançar sobre Ti, Pai. Nós queremos lançar sobre Ti todo o nosso jugo, tudo aquilo que está tirando a nossa paz, tudo aquilo que vem nos trazer ansiedade, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Pai, que os Teus cuidados possam estar sobre as nossas vidas, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua comunhão possa trazer paz de espírito às nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos ajude, interceda por nós junto ao Pai, levando até Ele, Pai, tudo aquilo, Senhor, que esteja nos tirando a paz, tirando nosso sono, trazendo ansiedade, preocupação no nosso coração. Tira, nós lançamos sobre Ti, Senhor, tudo que nos está trazendo, Pai, ansiedade, medo, desconforto, desânimo. Pai, tira dos meus irmãos todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza. Pai, coloca a alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai. Entra com a Tua presença, entra com a Tua cura sentimental, entra com a Tua cura espiritual, Pai, nos renova para a glória do Teu nome, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você possa